Hebreus capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 14 até o verso 16. O tema do nosso evento é crise da fé. E hoje eu quero introduzir, falando um pouquinho a respeito da fé, mas sobre a perseverança da fé. E o texto da Bíblia diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, pois, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos orar. Ó Deus, ensina-nos, ó Pai, a conservar a nossa fé e a nossa confissão de fé firmes no Senhor. Sabemos, Pai, que é um grande privilégio poder conhecê-lo, poder adorá-lo, poder desfrutar, ó Pai, da atividade graciosa do Senhor sobre nós. Mas, ó Deus, temos um grande desafio, que é de manter, ó Pai, a nossa esperança no Senhor. De em todas as situações sabermos que o Senhor é o Deus verdadeiro e digno, ó Pai, de ser confiado, e que a nossa esperança não pode jamais ser vacilada. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Ajuda-nos também a conhecê-lo, se ainda não o conhecemos. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos o desafio de falar da fé, e sempre quando nós falamos de fé, talvez seja importante fazer distinção do que significa fé e fé. Na verdade, tem vários tipos de fé. Quando a gente estuda teologicamente fé, você vai ver que as pessoas, de uma maneira geral, elas creem em alguma coisa. Elas têm fé. Nós temos, às vezes, a fé tradicional. O que seria isso? É aquela fé que eu aprendi desde que eu nasci, não é? Eu, desde que nasci num lar que tinha um certo tipo de crença, eu aprendi aquilo, eu nunca examinei muito aquilo, nunca aprofundei tanto no meu coração, apesar de expressar algumas atitudes daqueles que têm fé naquele objeto da fé. A fé da tradição, eu recebo aquilo e vivo com aquilo. Não porque eu verdadeiramente assumi, mas porque faz parte da história da minha família, quem sabe. Tem a fé em milagres. E essa fé, que a gente chama de milagrosa, é uma fé muito comum no Brasil. As pessoas no Brasil gostam muito dessa fé. Se você coloca um outdoor em algum lugar e diz que naquele lugar vai ter cura, você pode ter certeza que vai chover de gente chegando naquele lugar. Elas nem sabem quem vai operar a fé. E muito menos conhecem intimamente um Deus que pode fazer milagres e operar através do milagre na vida de alguém, sem que ele tenha fé, sem que ele entenda o que é fé. E essas pessoas vão àquele lugar. Nós poderíamos falar da fé verdadeira e de outras mais, mas especificamente quando a Bíblia fala de crer em Deus, e aqui nesse texto a expressão é conservar firme a confissão. Essa confissão aqui é confissão de fé. Aquilo que eu digo, quem é o meu Deus e como eu creio nele. Por que eu cheguei até aquele lugar? Porque eu mantenho firme os meus passos naquele lugar, na presença de Deus, e tenho a cruz como objetivo da minha existência. Eu estou falando dessa fé, da fé cristã, verdadeiramente bíblica, daquela fé que não desvia os olhos de Cristo, daquela fé que entende que até mesmo se creio em Deus, eu dependo dele para crer. É a respeito dessa fé que o autor de Hebreus está se referindo.
E é importante entendermos porque o autor de Hebreus ele tem alvo quando ele escreve a sua carta. Nós não sabemos ao certo quem foi o autor de Hebreus. É um livro maravilhoso que fala muito a respeito da obra do Senhor Jesus Cristo. E o foco do autor era levar os hebreus ou os judeus a compreender que aquele Jesus que havia vivido no meio deles, havia ensinado coisas, feito milagres, havia morrido e havia ressuscitado, era a promessa de Deus que nós encontramos em todo o Antigo Testamento. E o autor vai usar as palavras, as mensagens, as informações que a Escritura do Antigo Testamento traz a respeito do Messias e mostrar que este Messias, esse é o Filho de Deus. E esse Filho de Deus se encarnou e é Jesus Cristo. Ele é chamado de sumo sacerdote, aquele que fez um sacrifício de uma vez para sempre e que não precisa fazer mais sacrifício nenhum, como era feito no Antigo Testamento, através do Cordeiro, que apontava para o Cordeiro de Deus que viria no futuro. E esta é a linguagem que nós encontramos na carta aos Hebreus. Quando nós olhamos para essa carta, nós vemos que ele está escrevendo para um povo que tinha uma dificuldade muito grande de compreender alguém que fosse Deus e não fosse o Pai. Por quê? Porque eles tinham medo disso ser uma adoração a mais de um Deus. Eles tinham dificuldade de entender que até mesmo o Espírito Santo era Deus, porque dava a ideia de que era mais do que o Pai, ou era fora do Pai. E não havia compreensão exata de como acontecia todos esses fatos. Isso aconteceu naquela época, mas não foi só naquela época, não. Quando nós andamos na história da igreja, nos primeiros séculos da igreja cristã, nós vamos ver que vão existir momentos onde vai existir estudiosos tentando explicar esse negócio de Cristo, tentando compreender essa ideia de um Deus triuno, porque é difícil compreender. E nós sabemos disso. Isso é um mistério. Isso é algo que só acontece em Deus, não existe referencial em outra coisa. Ele é um só, mas ele subsiste na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse Filho foi mencionado em Gênesis capítulo 3 como filho da mulher que viria resolver o problema do pecado da raça humana. Aquele que pisaria na cabeça da serpente e que trataria o nosso problema e que acabaria com a ausência de amizade ou de comunhão com Deus gerada pelos nossos pecados. Essa é a linguagem que a Escritura trata e nos traz para que tentemos compreender como tudo isso se fez na história. Quando os servos de Deus conservam sua fé e a confessam em meio a tribulações e desafios impossíveis, normalmente nós conseguimos pensar sobre a possibilidade de ocorrer também na nossa própria vida. E isso acaba sendo uma motivação para nós. Alguém creu. E a fé dessa pessoa, nesse Deus triuno, que mesmo que eu tente colocar todas as informações para que eu pudesse compreender plenamente tudo isso, essas pessoas creem nesse Deus. E esse Deus é verdadeiro e atua nos seus corações. E elas, apesar das dificuldades, vencem. E nós ouvimos essas pessoas dizerem a respeito da sua fé, nós dizemos, puxa vida, que maravilha, eu gostaria de ter uma fé assim. Não só de crer, mas perseverar na fé e receber os frutos desta fé. E é exatamente disso, a respeito desse assunto, que o autor de Hebreus está tratando aqui no texto. Lembre-se, o Deus que ele apresenta é o Deus poderoso para socorrer os que são tentados. E esses somos nós. É o Deus que, segundo o texto, nós podemos chegar confiadamente diante do seu trono de graça. Mas como isso se dá na prática, diante das dificuldades? E elas vêm.
Não pense que não vem, porque vem. Essa semana, conversando com um casal, se preparando para o casamento, e eles estavam falando de uma relação tão linda deles, tão frutífera. Eles conversavam, não tinham muitas dificuldades de conversar, eles já tinham tido a oportunidade de ter momentos devocionais na presença de Deus, eles estão fazendo planejamento para o casamento, e me deu aquela sensação assim, meu Deus, meu namoro não foi desse jeito, a gente teve crise, a gente brigou algumas vezes, viu? Ela está ouvindo, mas é verdade. Houve dificuldades. Eu perguntei para eles assim, vocês nunca brigaram? E eles gastaram um tempão para dizer para mim que sim. Eu falei, graças a Deus vocês disseram que sim, porque senão eu ia achar que eu estava totalmente fora do esquema. Mas não estou. Nós convivemos com pecadores e nós somos pecadores. E as consequências dos pecados, elas sempre vão nos colocar em enrascadas, em situações difíceis. E é exatamente nessas situações que a nossa fé e a nossa expectativa de que a palavra deste Deus que cremos é eficaz para conduzir-nos à vitória. O que o texto vai nos mostrar é que sobre qualquer circunstância o verdadeiro cristão ele tem Jesus Cristo como motivo eficaz para a sua perseverança na fé. Olhem só comigo no verso 14. Quando ele diz, conservamos firmes a nossa confiança. É interessante porque, confissão, perdão. Porque a ideia aí não é a vossa confiança ou confissão, mas a nossa. O autor de Hebreus ele está dizendo que a confissão de fé que tem que ser mantida é de cada um, inclusive a dele. Ele se insere dentro daquela situação. E ele mostra que essa perseverança na fé, ela não é uma sugestão, ela é uma obrigação para o cristão. Olha só o capítulo 3, verso 1. O que é dito aí no texto? Alguém leia para nós. 3:1. Aí o texto ainda define qual é a nossa confissão. E qual é? Jesus. Se havia alguma dúvida, se ele estava falando a respeito de Jesus, aí no capítulo 4, verso 14, o 3:1 deixou claro para nós. Ele está se referindo ao fato de confessarmos a Jesus, de termos fé verdadeira em Jesus. Nós estamos aí começando com o primeiro verso que nós lemos, como uma ordem que deve ser obrigatória a nós. Devemos observar que essas palavras, elas não estão sendo direcionadas a pessoas que eram estranhas a Cristo. E Cristo não era estranho para elas. Ele está se referindo aqui a pessoas que já haviam contemplado a Cristo, compreendido a Ele como o sumo sacerdote, como é dito no capítulo 3, verso 1, aquele que foi apóstolo. Você já viu alguma vez, em outro lugar na Bíblia, dizer que Jesus era apóstolo? Esse texto está dizendo, não está? Você sabe o que significa apóstolo? Apóstolo significa enviado. O sumo sacerdote enviado. E este sumo sacerdote, que é o da nossa confissão, ele é Jesus. Enviado, isso é muito importante para aquela cultura daquela época, porque eles estavam aguardando aquele que Deus enviaria. E ele está dizendo, ele foi enviado. Ele não veio sozinho. Ele não fez nada fora do propósito eterno do Pai. Ele foi enviado para ser o sacerdote que cumpriria todas as obrigações para perdoar os nossos pecados. Essa não é uma exigência tão simples para ser cumprida.
Qual a exigência? De manter o nosso testemunho de fé. Vocês se lembram de Pedro, o apóstolo, o enviado? Quando Deus tem os seus discípulos juntos de si, ele convive com os seus discípulos, ele ensina os seus discípulos, ele passa 3 anos fazendo o seu ministério, pregando, curando, fazendo milagres, levando pessoas a crerem nele, coisas fabulosas. E há um tempo em que os discípulos são colocados em prova, ou à prova, se eles verdadeiramente eram aqueles que iam fazer tudo. E o Senhor Jesus diz para eles, olha, acontece o seguinte, eu tenho que completar a minha obra, eu tenho que ir, e o meu ministério vai ser árduo, eu vou me entregar a eles, e os discípulos sabiam que entregar aos romanos, que estavam sendo conduzidos através da acusação dos judeus que não aceitavam ao Senhor Jesus, que Jesus morreria. E Pedro disse, Senhor, eu não vou abandonar o Senhor, se todos abandonarem, eu fico com o Senhor. Vocês se lembram o que foi que aconteceu? O Senhor Jesus disse para ele, olha Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Todos os discípulos fugiram de Jesus quando os soldados chegaram. E Pedro quis até agir poderosamente, como se fosse um homem maravilhoso, e pegou a espada de um soldado e cortou a orelha daquele soldado. E o Senhor Jesus disse, não é para fazer isso, e curou aquele indivíduo, colou a sua orelha. E depois daquilo, ele se esconde. E por 3 vezes ele nega o Senhor Jesus. Nós vamos encontrar outros atos de pessoas na Escritura que vão negar a sua dependência a Deus, apesar de testemunharem a Deus. De pessoas que conviviam com a graça de Deus, com a promessa, por exemplo, Davi. Davi foi um homem que recebeu de Deus o privilégio de ser escolhido como futuro rei do povo do Senhor. Aquele homem era um homem que recebeu o privilégio de vencer uma batalha em nome do povo de Deus, como um instrumento de Deus. Mas foi um homem que desonrou o Senhor, pecou contra o Senhor, trouxe desgraça e vergonha para a sua família, e somente depois do seu arrependimento, do seu entendimento do seu pecado, ele foi sarado da sua enfermidade de pecado, ele foi perdoado pelo Senhor, e Deus começou a trabalhar a sua vida. Mas acontece um evento no meio da sua história. Ele tinha um amigo, seu amigo chamava o filho do rei, Jonatas. Ele era o filho do rei e gostava muito de Davi. Mas o pai dele era o Saul. Saul era o rei, não gostava nem um pouquinho dessa história das pessoas ficarem cantando a vitória de Davi e não falando tanto quanto deveriam, ou ele achava que deveria, a respeito do rei. E ficou com ciúme. E ele começou a perseguir Davi para matá-lo. Num momento, Deus providenciou uma forma dele ser livre, em outro momento também, mas houve um momento que ele teve que fugir da presença dos soldados, e ele foi para o terreno alheio, que era dos filisteus, cujo grandão, o Golias, ele havia matado. E algum dia lá, ele estava na rua, alguém disse, esse aí não foi aquele que matou a Golias? Vocês lembram como ele creu em Deus? Não? Vou contar o que ele fez. Diz o texto que ele ficava abraçando os pilares da construção, soltando saliva, babando, para que todos pensassem que ele estava doido. Coitado, deixa ele. Existem alguns momentos na vida da gente que nós não esperamos de Deus o quanto deveríamos. E nos colocamos em situações que também não deveríamos. E é exatamente nesses momentos que a nossa fé fica provada. Eu sei que conservar a nossa confissão sugere uma situação de dificuldade. Não uma situação tranquila, mas de dificuldade, onde nós devemos estar alertas e agindo com diligência, com muito cuidado.
Estamos sob pressões, sobre hostilidades que tendem a levar-nos a negar nossa confissão. É exatamente aí que Deus deseja e traz essa palavra. Olha, se você crê, a sua confissão é Jesus, o enviado, o sumo sacerdote, mantenha a confissão. Mas ele está dizendo isso no meio de um terreno hostil. Talvez poderíamos pensar até mesmo no terreno no qual nós vivemos. Esta atitude que Deus deseja de nós, então, ela é uma obrigação. Segunda coisa, a obra de Deus em Cristo deve ser a fonte da motivação para a perseverança do nosso testemunho. É uma obrigação. E nós só vamos conseguir se a nossa motivação não for nós mesmos, mas Cristo mesmo. Ele é o motivo de eu perseverar. O texto diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote que penetrou os céus. E logo depois ele diz: então conserve a sua afirmação de fé. Ele está dizendo: considere o Filho de Deus, Jesus. A motivação do cristianismo não pode ser outra a não ser Cristo Jesus. Nós corremos o risco de seguirmos alguma outra motivação. Eu me lembro de ter conversado com um casal que procurou-nos para conversar lá na igreja, na verdade na sala de aconselhamento. E eles disseram que queriam vir para a igreja. Eu perguntei: vocês estão vindo de outra igreja cristã? Ele disse: não, a gente nunca foi de igreja. Eu disse: qual a motivação de vocês virem para a igreja? Não, nosso filho estuda no IP. O IP é a escola da igreja. E a gente via que os meninos da igreja são meninos bons, de vez em quando vai algum no aniversário ou coisas assim. São meninos educados, são meninos bonzinhos, e a gente acha que na igreja vai ser um lugar bom para educar os nossos filhos. E eu perguntei para eles sobre o que eles criam, qual era a expectativa que eles tinham diante de Deus, se eles amavam a Cristo. Eles falaram que não conheciam nada de religião e que a motivação deles era um lugar onde eles poderiam cuidar dos seus filhos em tranquilidade. Algumas pessoas buscam o corpo de Cristo por causa disso. Porque elas acham muito bom, é um lugar onde as coisas são um pouco mais equilibradas, não é? Não quer dizer que não cometamos pecados ou não tenhamos discrepância entre o que falamos e o que vivemos, mas é um lugar gostoso, né? A gente vem para um lugar desse aqui, os pais deixaram até que uns viessem sem os seus filhos viessem sem eles para cá. A motivação da nossa fé e da nossa perseverança na fé não é porque o ambiente do cristianismo é bom, simplesmente. O que deve nos motivar e sustentar a nossa expectativa de comunhão com o Senhor e de vida eterna é o próprio ato de Deus através de Jesus. Ele é o suficiente. O que Ele é e o que Ele faz é suficiente para me manter na presença dEle, eternamente adorando o seu nome. Ele tem que ser a razão da nossa exaltação, do nosso louvor, da nossa gratidão, da nossa esperança. Porque se for outra coisa qualquer, não vai funcionar. Em Hebreus capítulo 7, Hebreus e não Abacuque, capítulo 7, no verso 20 a 28, Jesus é apontado como o sumo sacerdote, único e perfeito em sua obra substitutiva para a salvação. No verso 26 ao 28 diz assim, do capítulo 7, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constitui
Sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Uau! Quem é o Senhor Jesus? Ele é apontado como aquele que fez tudo o que é necessário para que nós tivéssemos perdão dos nossos pecados. Nós não cumprimos a lei, mas o texto diz que ele é sem mácula. Ele não é como os pecadores, ele é separado dos pecadores. Ele é mais alto do que os céus, que foram criados por ele mesmo, porque ele é o próprio Criador dos céus. Esse é o motivo que eu tenho para manter os meus olhos fitos nele, em toda e qualquer situação. A fé verdadeira é aquela fé que sabe que esse Deus é o Deus que foi constituído salvador da vida de todo aquele que nele crê. E se creio nele, ele é a minha adoração, ele é a minha esperança, e ele é o motivo da confissão da minha fé. Não preciso de nenhum outro motivo, apesar dele me dar. Ele cuida de mim, ele é providente, ele é amoroso, bondoso, misericordioso, amável, é longânimo, paciente. Esse Deus é tremendo. Esse é o Deus que te fez e a mim nos sustenta com o poder da sua palavra, como diz o livro de Hebreus no capítulo 1. E ele é a motivação. Ele é a motivação da nossa confissão todos os dias. Ele. Mas ele age nas nossas vidas. E essa se transforma, sem sombra de dúvida, na terceira razão que nós temos para manter a nossa confissão de fé. Todos os dias, Deus cuida de nós. No verso 15, diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E aí, verso 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós não só confiamos, mas nos aproximamos do trono de onde vem graça, de onde vem misericórdia, de onde vem socorro na ocasião oportuna. E nós ficamos ali, achegados, mas não com uma expectativa que pode ser frustrada. O texto diz: quando nós nos achegamos diante de Deus, nós nos achegamos confiadamente. A morte de Cristo foi preparatória para uma obra que ele continua a fazer a favor do seu povo todos os dias. Aquilo que Jesus Cristo fez há quase 2000 anos atrás traz toda a sua eficácia ontem, hoje e eternamente. E se um dia nós formos para o céu, e vamos, aqueles que creem no Senhor Jesus, porque é promessa dele, nós iremos porque a obra dele é eficaz e ela não perde validade. E ela todos os dias comprovam a graça de Deus sobre a nossa vida. Jesus intercede por nós, você sabia disso? A palavra do Senhor diz, o próprio João diz em 1 João: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Olha, eu não quero que vocês pequem, está dizendo ele. Se todavia alguém pecar, somos nós, ele diz: temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Dando-nos a ideia que se em algum momento da vida nós pecamos, o desejo é que nós não estejamos cometendo pecado. Mas se nós pecamos e sabemos que isso acontece, diz o texto: olha, nós temos advogado e Jesus está todos os dias na presença do Pai dizendo: este creu em mim e tem a marca do meu sangue. E o Pai olha para o Filho e diz: por causa do teu ato, a favor dele, por amor dele, ele está livre desse pecado, ele está livre da condenação desse pecado, ele está justificado.
E no outro dia, se você pecar, Jesus diz: eu continuo sendo o advogado na presença do Pai, eu, Jesus, o justo. E assim vai acontecendo todos os dias. Em Hebreus capítulo 7, verso 25, se você andar um pouquinho na sua Bíblia, diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Uau! O próprio Filho intercede por nós. Queridos, hoje Deus agiu a nosso favor. Se nós mantemos firmes a nossa confissão de fé, foi porque Deus nos ensinou e nos deu isso como obrigação cristã. O motivo disso é Cristo Jesus. E a história que se realiza hoje nos leva a confiar nele, porque mais um dia ele sustentou a nossa fé. E nós podemos dizer: Jesus é meu Salvador. Esse é o propósito de Deus para nós. A fé é para ser tida, é para ser mantida, é para ser zelada. E a razão disso tudo é porque Deus nos deu Jesus. Porque Ele tem agido na nossa vida todos os dias. E porque toda a obra dele a nosso favor é eficaz. Como nós aplicamos isso no nosso dia a dia? Eu sei que você, como eu, como cada um de nós que está aqui, temos muitas lutas na vida, diferentes, tanto lutas pessoais, conjugais, lutas familiares pelos nossos filhos, profissionais. E falar de dificuldades num país como o nosso, que vive em crise, é algo até difícil, porque teríamos que falar de muitas delas. Lembre-se em cada momento da sua história de que você tem um Deus que te sustenta, de um Deus que fez promessas que não são revogadas, e elas foram cumpridas quando Jesus Cristo morreu na cruz em nosso lugar. Ele abriu a porta para que todas as outras fossem cumpridas. Então, seja lá qual for as suas dificuldades, não tire os seus olhos da cruz de Cristo. Não tire os seus olhos do autor e consumador da fé, o Deus da nossa salvação, Cristo Jesus. Em alguns momentos da vida, nós somos tentados a não agir como crentes. Nós somos tentados. Eu sei que você já foi e eu também já fui. Nós somos tentados em várias circunstâncias. É melhor ficar calado do que tomar uma postura de agir. Assisti um pequeno pedaço de um filme chamado Corajosos. Já assistiram Corajosos? Courageous, já? Eu não sabia que era do filme, porque eu não tinha assistido o filme. De um rapaz que é convidado pelo chefe para entrar na sua sala. Seu chefe manda ele se assentar, tem um outro senhor da direção do lado, e diz para ele: o senhor tem todo o perfil para ser um gerente. Eu estou precisando de um gerente, o senhor tem o perfil, e está aqui a sua primeira tarefa. Nós vamos receber uma carga falou quantidade de volumes que haveria, mas você vai lançar só um a menos do que o total. E ele disse: não, pense. Depois você fala se você quer esse lugar. Ele foi embora e ele voltou. Ele voltou, se sentou, e ele perguntou, o chefe perguntou para ele: e aí, qual é a sua decisão? E ele disse: olha, eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar isso, porque é contrário àquilo que eu creio. Eu não poderia fazer o que é errado. Aí o seu chefe estendeu a mão para ele, o cumprimentou e disse: o cargo é seu. Nós precisamos de alguém que seja verdadeiramente justo
Em alguns momentos da vida nós ficamos com medo e nos esquecemos que nesses momentos é que Deus nos permite ter a glória dele lançada sobre nós. Aquele homem teve a oportunidade de testemunhar quem ele cria, a quem ele servia e o que dirigia os seus atos. E aquilo foi bom para a sua vida. Sabe que dia que vai ser mal? Nunca. Nunca. Porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita. Seja sincero, seja honesto. Mantenha firme a sua confissão de fé com seus atos, com seus sentimentos, com as suas escolhas. E Deus lhe dará sempre paz, alegria e confirmação de fé. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela obra tão perfeita e maravilhosa que o teu Filho Jesus fez como enviado do Senhor, ó Pai, como o sumo sacerdote e a própria oferta de sacrifício pelos nossos pecados. Ó Deus, se em algum momento nossos olhos estiverem se desviando do Senhor, da cruz, ó Deus, alerta-nos com a tua verdade, incomode-nos com o teu Espírito. Não permita, ó Deus, que estejamos nos desviando da fé e do testemunho dela em momento algum. Confessamos ao Senhor, ó Pai, que vivemos situações difíceis. E muitas delas nós ficamos até mesmo sem saber como testemunhar. Mas ajuda-nos, ó Pai, a sermos fiéis ao Senhor. Livra-nos do pecado de negarmos ao Senhor. Livra-nos, ó Pai, do pecado de desonrarmos o Teu nome. Fortaleça a nossa fé, ó Pai. Nós vivemos num país, Senhor, que expressa fé em muitas outras coisas. Que nesse final de semana, de uma forma tão estranha, demonstra fé e esperança em coisas que se acabam tão rapidamente. Tenha misericórdia do nosso país, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia do nosso povo. Permita que eles conheçam o Evangelho, Jesus Cristo. Abençoe a tua igreja para que ela possa confessar a Jesus em toda e qualquer situação. E dessa forma, Pai, proclamar o teu Evangelho uma nação adoecida, sem salvação, sem esperança. Tenha misericórdia da nossa nação, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.